Quem é você? Você é um cidadão brasileiro que frequenta a igreja de crente? Ou você é um cidadão do reino? Isso é muito importante. Porque se você é um cidadão do reino, eu tenho algo para te dizer hoje. Todo reino, todo governo, toda nação, ela tem suas regras, sua cultura, suas leis, sua moeda, seu governo, seus tributos, seus deveres, né, próprios e específicos, que todos que fazem parte daquele lugar precisam se acomodar, se alinhar com isso. Assim também, todo reino, cada nação, tem seus privilégios, tem também seus benefícios, suas regalias, tem também os seus direitos que são exclusivos para os cidadãos daquele reino, daquele povo, daquela nação. E a razão que eu quero falar com vocês sobre finanças no padrão do reino é porque muitas vezes é possível alguém ser cidadão do reino de Deus e não estar alinhado, não acessar esses direitos, esses privilégios, né? E muitas vezes porque também não se alinharam com seus deveres, com aquilo que o reino requer dos seus cidadãos. E aí acontece da gente ter, muitas vezes, eu conheço pessoas que são genuínos seguidores de Jesus, cidadãos do reino, são salvos, são nascidos de novo, são gente boa, pessoas, gente fina. Sabe, aquele cara amoroso, piedoso, bom, não faz mal para ninguém. Quando morrer, vai para o céu, com certeza. Só que nessa área financeira, ele não consegue acessar os privilégios do reino. E aí, o cara é bom, o cara é um crente maravilhoso, quando morrer vai para o céu, mas no que diz respeito à vida financeira aqui na terra, o cara sofre mais do que rapadura em boca de banguela. E eu não estou dizendo apenas de sofrer no sentido de não ter, de escassez. Eu estou falando também no sentido de não saber ter. Porque tem uns camaradas que até têm. Eles vieram para o reino, até trouxeram com ele uma grana, ou conseguiram de alguma forma, mas o que acontece? Eles não souberam ter. Porque eles se tornaram escravos do que possuem. Ou seja, o cara tem, mas no sentido literal da palavra prosperidade, ele não é próspero no sentido pleno da palavra, porque simplesmente ele não sabe lidar com o dinheiro. São avarentos, são materialistas, desperdiçam, vivem sem orçamento, sem noção mínima de gestão, desorganizados, e por causa disso se tornam infiéis, estressados, endividados, e muitos, o estilo de vida é que sempre sobra mês no final do dinheiro. Eu não sei o que é pior, não ter ou não saber ter. Então, eu quero falar hoje sobre o padrão do reino. Primeira coisa que você precisa entender, que a vontade de Deus é que a sua vida financeira seja saudável. Diga isso. E o que é vida saudável? É prosperidade. E o que é prosperidade? Vida saudável. E Deus quer que a sua vida seja saudável na área familiar, na saúde. Deus quer que você tenha saúde na saúde, tá, irmãos? Deus quer que você tenha saúde nos relacionamentos, na família. Deus quer que você tenha, isso é prosperidade. Deus quer que você tenha saúde emocional, isso é prosperidade. E eu quero falar hoje sobre isso, sobre saúde na área financeira. Agora, eu creio que
A vontade de Deus é exatamente isso. É muito importante que todos, a vontade de Deus, isso é padrão do reino, que todos os cidadãos do reino sejam saudáveis nessa área financeira. Isso não é que Deus tem para um, não tem para outro. Que Deus planejou para uns terem, outros não. Eu vou lhe dizer algo, não tem, na minha opinião, uma das coisas que mais entristece Deus é essa teologia de que Deus quer abençoar uns e outros não. Que isso foi predestinado. Essa é a teologia, na minha opinião, que mais deixa Deus triste, para não dizer revoltado, irado. E o pior é que tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita que uns nasceram para ser padre e outros para padecer. Agora, você não tem... Se você tem dúvida que a vontade de Deus é que você sempre ande por cima da cocada preta, presta atenção aqui nesses textos bíblicos. Josué 5,6 diz assim, pois o Senhor lhes havia jurado que lhes daria uma terra onde há leite e mel com fartura. Eu poderia ler aqui centenas de versículos para você da Constituição do Reino que mostram que Deus quer que você acesse saúde, abundância na sua vida financeira. Jeremias 29:11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Eu poderia acrescentar, brilhante. João 10:10, no Novo Testamento, para você não ficar, isso é do velho, pastor, porque tem uns crentes que ficam, do velho. Isso é do velho. Deixa eu te dizer uma coisa. Não fale isso perto de alguém que tem 80 anos, que ele pode ficar ofendido. João 10:10 diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Em outra tradução diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outra tradução diz, eu vim para que tenham vida e uma vida plena que satisfaz. Então, o que eu estou querendo dizer é que, como cidadão do reino, nós podemos e devemos e precisamos acessar esse estilo, esse padrão de vida para cada um de nós. Esse padrão de vida que Deus já deu, que Deus quis dar, que Deus planejou dar, que Deus está querendo que você acesse, que Deus deseja. Não é algo que você está forçando a barra. Me dá, não dou. Me dá, não dou. Ele já te deu. A vontade dele é um direito. Agora, entenda uma coisa, eu repito. Não acessar esse padrão do reino não significa só não ter dinheiro, mas também não saber lidar e gerir o dinheiro a partir desse entendimento. Então, vamos lá. Tem uma coisa que eu quero dizer, não é o caso de todos, eu sei que muitos não acreditam mais assim, mas vale a pena mencionar, porque ainda tem alguns cidadãos do reino que acreditam nisso. Eles acreditam que a prosperidade financeira não é de Deus. Realmente. Eles pensam, se alguém for realmente uma pessoa de Deus, ela não pode ser uma pessoa próspera financeiramente. Se for próspero financeiramente, então não é uma pessoa de Deus. Ou você é um homem de Deus, ou você é próspero. Não pode ser os dois. E aí, irmão, tem gente acreditando nisso. E ainda ele diz, sabe por quê, pastor? Porque está claro aqui na Bíblia. A Bíblia diz assim que os ricos não entrarão no reino dos céus. Irmão, você não leu direito, não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito na Bíblia. Eu não tenho tempo para falar com você sobre isso, mas se você crê assim, me chama para tomar um cafezinho que a gente discorre o assunto.
Mas, para finalizar esse ponto, deixa eu só te dizer uma coisa. Você vai ficar impressionado à medida que você for pesquisando e descobrindo na Bíblia a quantidade de homens de Deus que acessaram tudo isso sem nenhuma culpa e nenhum sentimento de carnalidade. Então, eu quero te dizer hoje, nesta manhã, acredite nisso, o padrão do reino é a abundância. Amém? Fale isso, o padrão do reino é a abundância. Você vai ver isso repetidas vezes na Bíblia. Agora, outra verdade, esse padrão do reino é acessado por princípios do reino. E nós precisamos entender esses princípios, aceitar esses princípios e aplicar esses princípios do reino para então nós experimentarmos esse padrão do reino. E é sobre isso que eu quero falar com você. São vários os princípios, e eu gosto desse assunto, eu poderia ficar com vocês aqui o dia todo conversando sobre isso. E te entregando chaves e te entregando princípios, mas eu escolhi 3 apenas para a gente conversar, porque o tempo não permite ser mais do que isso. Vamos lá, primeiro princípio que eu quero te ensinar hoje sobre como acessar o padrão do reino, é entender que no reino, o rei e o reino precisam vir em primeiro lugar. Repete isso, por favor. Vocês entenderam isso? Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Oi, está todo mundo aqui? Quem que disse para Moisés isso? O Senhor. Isso não é ideia do Moisés, não. O Senhor que diz para ele. Essa palavra consagrar significa separar, significa santificar. É exatamente isso, separa. Isso daqui é dele. O ensino de Deus vir primeiro na Bíblia está permeado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Você vai ver toda hora a Bíblia falando sobre primogênito, primícias, primeiros frutos, que abre a madre. Você vai ver esse princípio de Gênesis e Apocalipse. O rei e o reino precisam vir em primeiro. E eu poderia discorrer, mas se você, por exemplo, for olhar no Jardim do Éden, Deus falou para ele: você pode comer de todas as árvores, fique à vontade, tanto que quiser, mas essa aqui é minha. Você não toca nela, não. Quando Josué, vamos ainda lá no início, Caim e Abel, a gente percebe, tem gente, pastor, por que Deus aceitou, a fé de um não aceitou? Simples. Vai lá para cá, Abel, ele pegou das primícias do seu rebanho. E Caim pegou o fruto da sua produção. Simples assim. Um praticou o princípio dele, é o primeiro, e esse aqui pegou de qualquer coisa lá, do meio lá, do saco da farinha. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Josué foi conquistar a terra, a primeira cidade foi a cidade de... Gente... Para, Jericó. A cidade de Jericó. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que está escrito sobre a cidade de Jericó? Não toque em nada. Tudo é meu. Deus falou assim: parte de coisas nessa cidade está separado, consagrado para a destruição, e parte, o ouro, a prata, para o templo do Senhor. Ninguém toca em nada. É meu. A primeira cidade é minha. Depois, as próximas, vocês podem ficar com tudo. Vocês estão comigo? E o que aconteceu quando desobedeceram? Problemas. Deixa eu te dizer uma coisa. Sempre vai ter problema quando quebramos esse princípio. Vai ter problema, Caim vai ter problema, Adão vai ter problema, Acã vai ter problema. Não esqueça disso. Não há como acessar o padrão do reino sem passar pela porta de honrar o Senhor.
com o primeiro lugar. Não tem como. Essa é uma porta de entrada. Eu preciso honrar o Senhor. Não tem como acessar sem praticar o princípio de Deus em primeiro lugar, de dar a Deus aquilo que é de Deus, sem atrair maldição. Não tem. Não é uma coisa simples. E eu louvo a Deus porque eu entendi isso muito cedo na minha vida cristã. Isso tem feito uma diferença. Sabe, querido, já faz muitos anos que eu nunca mais orei, faz muitos anos que eu nunca mais orei, Senhor, aumenta a minha renda, aumenta, Senhor, eu quero ganhar mais. Nunca orei isso. Sabe qual tem sido a minha oração? Senhor, aumenta o meu dízimo. Aumenta o meu dízimo, Senhor. Aí acontece. Deixa eu te dizer uma coisa. Assim como todas as nações de governo, é exigido que seja devolvido parte da renda. Quase todas as nações de governo. É exigido que seja devolvido parte da nossa renda para os projetos do reino e para os projetos do rei. No reino de Deus não é diferente. Aliás, as constituições que existem hoje foram baseadas na Constituição do reino de Deus. Pode ter certeza disso. Tudo que vem para a mão de um cidadão do reino de Deus, como forma de renda, de ganho, 10% está na Constituição do reino. 10% pertence ao rei e ao reino. Então, vamos lá. A decisão sempre vai ser sua, sempre vai ser minha, no final das contas. Mas os benefícios e as consequências também. A decisão de Acã foi ficar, não, isso aqui é meu, esse ouro é meu, isso não é tudo do Senhor, isso aqui é para mim também. Aí ele teve as consequências dele. Segundo princípio que eu quero falar contigo hoje é, no reino, a generosidade precisa ser um estilo de vida. Repete isso, por favor. O cidadão do reino, aquele que já nasceu de novo, ele é generoso. E ele precisa continuar crescendo nesse processo. A Bíblia diz, o justo, o cidadão do reino, ele se compadece e dá. Ele é generoso. Então, na cultura do reino, escute isso, na cultura do reino, o normal deve ser, se sentir melhor dando do que recebendo. Esse é o que o rei diz. É melhor dar do que receber. No reino de Deus, o melhor que pode acontecer com você e comigo acerca de dinheiro, em relação a dinheiro, não é ganhar, é dar. É o que Deus está dizendo. Isso é o melhor que vai acontecer, é dar. Porque é melhor dar do que ganhar. Então, em outras palavras, o generoso é aquele que fica mais feliz quando ele dá do que quando ele ganha, do que quando ele recebe. E eu sempre falo, existe um teste da generosidade que eu coloco sobre a minha vida. Sabe qual que é? O teste da generosidade é quando dar uma oferta generosa para a igreja ou para alguém me faz sentir mais feliz do que se eu tivesse comprado aquele tênis, aquele item, aquele celular do sonho. Esse é o teste. Quando você dá, quando você entrega, te deixa mais feliz. Se isso acontecer, então você pode ter certeza que você é essa pessoa generosa. E, por conseguinte, é um cidadão genuíno do reino de Deus. O que eu tenho aprendido sobre generosidade? Olha só, primeiro, generosidade não é dar com a motivação mórbida de receber 100 vezes mais. Isso não é generosidade. Isso são ações egoístas. Tá? Generosidade é dar apenas porque queremos abençoar quem recebe. Isso é generosidade. A motivação é, eu quero dar porque eu quero abençoar quem recebe. Generosidade é dar porque queremos fazer alguém feliz.
porque queremos ajudar aquela causa. Generosidade é dar porque queremos aliviar a dor de alguém. Generosidade é dar porque nós queremos facilitar a vida do outro. Generosidade é dar porque nós queremos que o outro se sinta bem. Generosidade é dar porque nós queremos ver alguma coisa acontecendo do outro lado de lá. Vocês estão comigo? Não é porque nós queremos receber 1000 vezes. Uma vez um cara falou assim, mas quem que não planta pensando em colher? Todo mundo planta pensando em colher. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você for generoso, é impossível não prosperar. Porque a Constituição do Reino diz, o generoso prosperará. Então nem preciso me preocupar com isso. Essa não é a motivação. Eu não me preocupo com isso. Porque é impossível não prosperar. Sabe, queridos, a regra do reino é essa: o generoso vai prosperar. Não precisa ficar fazendo para.